Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam fazendo as atividades. Hoje vamos trabalhar a segunda semana do segundo bloco de atividades remotas, do sexto bloco de atividades remotas, e bem provável que seja o nosso último bloco de atividades desse ano. Na semana passada, nós trabalhamos Teorema de Pitágoras e também o capítulo 9 do livro didático. Agora, esta semana, nós vamos trabalhar o capítulo 2, que diz respeito às equações do segundo grau. Então, nós vamos entender um pouquinho como funciona a relação das equações do segundo grau, tá? Uma incógnita. Para isso, eu vou compartilhar com vocês esse PowerPoint que eu montei para que a gente possa conversar um pouquinho sobre as equações, tá? Então, vamos primeiro definir o que são equações do segundo grau. O grau de uma equação, ele é dado pelo maior expoente do x. Então, como nós estamos falando em equações do segundo grau, contendo uma incógnita só, que no caso é o x, nós verificamos qual é o grau da equação quando a gente observa o maior expoente dela. Então, aqui na primeira equação, x menos 1 igual a 14. É uma equação do primeiro grau, porque quando não tem expoente é 1, então o expoente desse x aqui é 1. Na segunda equação, x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0. É uma equação do segundo grau, porque o maior expoente é o 2. A gente sempre, para montar uma equação, a gente coloca na ordem decrescente de expoente. Então, x2, x1 e sem x. x3, x2, x1 e sem x. x4, como não tem o x3, vem o x2, tá? Então, aqui, x ao cubo mais x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0, é uma equação do terceiro grau, porque o maior expoente de x nessa equação é o 3. E aqui, no caso, é uma equação do quarto grau, porque o maior expoente do x entre o 4 e o 2 é o 4, tá? Bom, definição de uma equação do segundo grau. Denomina-se equação do segundo grau, na incógnita x, toda equação na forma, nós chamamos de forma geral reduzida. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Ou seja, o a, o b e o c são coeficientes, são números quaisquer, qualquer número do conjunto dos números reais. Só que o a não pode ser 0. O a tem que ser diferente de 0. Por quê? Porque 0 vezes x ao quadrado dá 0. Aí o x ao quadrado cai fora. E aí ele deixa de ser uma equação de segundo grau. Então, o b e o c podem ser 0, mas o coeficiente, que é o número do lugar do a, que acompanha o x ao quadrado, ele não pode ser 0. Quem é o coeficiente de a? É aquele número que acompanha o x ao quadrado. Quem é o coeficiente de b? É aquele que acompanha o x. E quem é o coeficiente de c? É o termo independente, é aquele que não tem x. Tá? Essa é a informação que está no comecinho da apostilinha de vocês na segunda semana, ok? Então, nós temos aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui a primeira equação, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Quem é o coeficiente, o número que acompanha o x ao quadrado quando não tem é 1? Porque 1 vezes x ao quadrado vai dar x ao quadrado. Então, o coeficiente dele é 1. Quem é o coeficiente de b? Aquele que acompanha o x? O menos 5. Cuidado com o sinal. Tá? O sinal acompanha o coeficiente. Quem é o coeficiente de c? É o termo independente, é aquele que não tem x. Então, no caso, é o 6. Tá? A é o que acompanha, é o número que acompanha o x ao quadrado. No caso do segundo exemplo, é o 6. B é o número que acompanha o x, que no caso aqui, como eu não tenho, é menos x, então significa que é menos 1. E C é o que acompanha o x. Ok? Até aqui? O terceiro exemplo, olha, 7x ao quadrado menos x igual a 0. O coeficiente de x ao quadrado é o 7, que é o a.
O B é o menos 1. E o C não tem o termo independente, então é 0. Quando não tem aquele termo, é 0. Por isso que o A não pode ser 0. Olha o último exemplo. O coeficiente de A é 1. O de B, que é o que acompanha o X, nós não temos, portanto é 0. E o de C, que é o termo independente que não tem X, é o menos 36. Ok? Até aqui? E essa informação, ela será importante para vocês resolverem o exercício 4 e 5 da apostilinha de vocês, tá? Bom, existem 4 tipos de equações, que é o que vocês vão observar no exercício 3 de vocês, tá? Existem 4 tipos de equações. A equação completa, que é aquela que tem o coeficiente A, que tem o coeficiente B, que tem o coeficiente C, ou seja, ele tem o x ao quadrado, tem o x e tem o termo independente. Essa é a equação completa, tá? E as equações incompletas, nós temos 3 tipos. Aquela que não tem o C, que falta o termo independente, aquela que não tem o B, que falta o termo de x, é aquela que não tem nem o B e nem o C. Então, só vai ter o coeficiente de x ao quadrado, tá? Então, no primeiro caso, o C é igual a 0, no segundo caso, o B é igual a 0, e no terceiro caso, o B e o C são iguais a 0. Nós vamos desenvolver esses 4 tipos de equações, tá? Resumidamente, uma equação completa. Então, olha o exemplo que nós temos aqui. 2x ao quadrado, o coeficiente A é 2, menos 13x, o coeficiente B é menos 13, e mais 15, o coeficiente C é 15. Então, a equação completa, ela tem os 3 coeficientes, tá? Na equação incompleta, faltando o termo C. Então, olha o exemplo aqui. 5x ao quadrado, o coeficiente de A é 5. Menos 8x, o coeficiente de B é menos 8. E aí, eu não tenho o C, então o C é igual a 0. Na equação incompleta, faltando o termo B, eu tenho menos 3x ao quadrado, o coeficiente de A é menos 3. Eu não tenho o coeficiente de B, que é o número que acompanha o x, então por isso ele é 0. E o termo independente, que é o 14, é o coeficiente de C, tá? E na equação incompleta, na forma ax ao quadrado igual a 0, eu só vou ter o coeficiente de A, que é o 25. O B e o C são zeros. E essa informação vocês vão utilizar para resolver o exercício número 3 da apostila. Estamos falando da segunda semana, tá? Então, vamos lá. Primeiro exercício. Identifique quais são equações do segundo grau. Se vocês fizerem junto comigo aqui, é o exercício número 1. Vocês vão observar aqui. Então, a primeira equação. Eu tenho o maior expoente do x sendo x ao quadrado, então ela é do segundo grau, só marcar um x. Na segunda, ela é uma equação do segundo grau que tem o 0, então eu vou marcar o x. Mas nesse caso, o que vai acontecer? 0 vezes x ao quadrado dá 0. Então, esse 0x ao quadrado, ele acaba sendo eliminado. Vai sobrar só o menos 5 mais 6. Por isso, ela é uma equação do primeiro grau, então eu não posso assinalar, tá? Na letra C, eu tenho x ao quadrado? Não. Então, ela não é de segundo grau. Na letra D, o maior expoente quem é? O 4. Ela tem o 2, mas o 4 é o maior expoente. Então, ela é do quarto grau, portanto, não é do segundo. Na letra E, o x2 aparece aqui, ele é o seu maior expoente. Ela é do segundo grau. E assim, vocês vão observar todas as outras. Ok? Até aqui? Tudo bem? Entenderam aqui o que é a equação do segundo grau? Então, vamos lá. Agora eu vou para o próximo exercício. Deixa eu só completar aqui, porque eu gostaria que vocês tentassem fazer. Então, vamos lá. Compartilhar a tela novamente. Segundo exercício, aplique a propriedade distributiva quando necessário para colocar as equações
na forma ax ao quadrado mais bx igual a zero. Então, em todos eles, ou vocês têm que aplicar a propriedade distributiva, ou vocês precisam colocar na ordem do ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, na letra A, aplicando a propriedade distributiva, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x. E o zero que está lá no segundo membro, volta aqui também para o primeiro, porque nós queremos deixar nesse formato. Então, se não tem o coeficiente c, nós colocamos o zero. E por que menos? Considerando que esse zero estava no segundo membro e passa para o primeiro, tá? Então, esta é a forma da equação, tá? Letra B, se nós formos aplicar x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3. 3 vezes x, 3x. E 3 vezes menos 3, menos 9. Aqui tem um errinho, deixa a professora consertar. Primeiro, esse aqui é mais. E aqui, 3x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3. 3 vezes x dá mais 3x. 3 vezes menos 3 dá menos 9. Passamos o 5x, que era positivo, vem para o primeiro membro, fica negativo. O menos 9 vem para o primeiro membro, fica... Opa, errei aqui também. Mais 9, tá? Aí vai sobrar o quê? X ao quadrado. Menos 3 com menos 3 dá 0, então vai sobrar o menos 5x. Menos 9 com mais 9 também vai dar 0, igual a 0. Deixamos, então, no formato ax ao quadrado mais bx, que no caso aqui deu menos, porque o menos 5 é negativo, tá? Igual a 0. Ok? Até aqui, pessoal? Então, continuando aqui, vamos agora ver a letra C. Na letra C, primeiro nós temos que passar esse menos 1 para o segundo membro. Desculpa, para o primeiro membro. Então, fica lá. 3t ao quadrado, menos 3t, o que era menos fica mais 1 igual a 0. Na letra D, pessoal, nós temos duas coisas a fazer. Esta propriedade distributiva dos y aqui no primeiro membro, e este 3 menos y, 3y menos 1 ao quadrado. Então, o que nós temos? Y vezes y ao quadrado. Y vezes menos 4y. Menos 2 vezes y, menos 2y. Menos 2 vezes menos 4 dá mais 8. E 3y menos 1 vezes 3y menos 1, aplicando também a propriedade distributiva, nós vamos obter esse resultado, certo? Bom, agora passando todo esse segundo membro para o primeiro membro, o que nós vamos ter? O y ao quadrado, menos 4 com menos 2 dá menos 6, e o mais 8. O que era mais 9 passa para o primeiro membro, fica menos 9, y ao quadrado. Menos 3 com menos 3 dá menos 6, passando para o primeiro membro fica mais 6. E o mais 1 passa para o primeiro membro, fica menos 1 igual a 0. Agrupando os termos semelhantes, então, nós vamos obter esta forma. Como o b aqui é igual a 0, então nós não colocamos o bx aqui, 0y. Tá? E a letra E também, passamos o que está no segundo membro para o primeiro e encontramos aí a equação do segundo grau, certo? No exercício, opa, esse aqui, letra F, tem mais alguns aqui, né? Na letra F, x mais 3 vezes x mais 3, então eu vou ter lá, x mais 3 vezes x mais 3 dá isso. O x é mais, passa para o primeiro membro, fica menos. O que era menos, passa para o primeiro membro, fica mais. Juntamos os termos semelhantes e encontramos aí a equação de segundo grau. O mesmo vocês farão na letra G e na letra H, certo? Vamos lá, no exercício 3.
vocês vão classificar as equações como... Ai, desculpa, gente, eu não pus para compartilhar. Desculpa, vou voltar aqui na tela anterior para vocês verem o que a professora estava explicando, tá? Então, vamos lá. Aqui, certo? Desculpa, eu não vi que não estava compartilhando. Até a letra E, ok? O exercício esse, vocês completam daí o F, o G e o H, tá ok? O exercício 3, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam classificar as equações como sendo completa ou incompleta, e naquelas que forem incompleta, vocês vão dizer se está faltando o termo A, o termo B e o termo C. Tá? Então, por exemplo, a letra A, eu também não vou fazer todas, eu vou deixar para vocês pensarem também. Na letra A, ela é uma equação, eu tenho o termo A, não tenho o B, tenho o C. Então, ela é incompleta, que está faltando o coeficiente de B. Na letra B, a mesma coisa, eu tenho x ao quadrado e o termo independente, eu não tenho o termo de x. Então, ela também é incompleta, faltando o termo B. Olha a letra C, eu tenho aqui x ao quadrado, o x, e não tenho o termo independente. Então, ela é incompleta, está faltando o coeficiente de C. A letra D, por sua vez, ela é uma equação completa. Ela tem todos os coeficientes, tá? Então, isso que vocês vão observar. Olha lá, a letra E, eu tenho o coeficiente de x ao quadrado, o de x, e do termo independente. Então, ela também é completa. E assim, vocês vão analisar cada uma delas para ver. Se for completa, é só escrever completa. Se for incompleta, vocês vão escrever qual é o coeficiente que está faltando, ok? Agora, vamos para o exercício número 4. No exercício número 4, vocês vão completar a tabela desta maneira. Eu tenho aqui na primeira coluna as equações, e aí, por exemplo, na primeira equação, tem a minha incógnita. Não se esqueçam que incógnita é a letra que nós estamos usando para trabalhar a equação. Na letra A, a incógnita é o x. Quem é o coeficiente de A? O 2. Quem é o coeficiente de B, que é o que acompanha o x? É o menos 8. E o C, o termo independente. Tá? Na letra B, quem é a minha incógnita? O y. Se o coeficiente de A, que é o y ao quadrado, não tem, é porque é 1. 1 vezes y ao quadrado é o y ao quadrado. O de B é o que se acompanha o y, é o menos 5. E o de C é o 6. Na letra C, quem é a incógnita? O M. Porque eu posso usar qualquer letra para representar a minha incógnita. Então, aqui, todas elas têm que ser o M. O coeficiente de A é o 3, o de B é o menos 7, e o de C, que é o termo independente, é o menos 4. E assim, vocês vão completar todo o quadro, ok? Agora, vamos para o exercício número 5. Agora é o contrário do número 6. Eu estou dando o coeficiente, vocês vão usar o x como incógnita, tá? E vão completar com esses coeficientes. Lembrando que quando o coeficiente é 1, eu não preciso colocar o 1 junto com o x ao quadrado. Na letra A, se o A é 1, o B é 5 e o C é menos 4, então olha lá, o coeficiente de A é 1, de B é 5 e de C é menos 4. Sabendo que o x é a nossa incógnita. Tá? Na letra B, eu tenho o coeficiente de A, de B e o de C é 0, então eu não preciso colocar o 0. Então, olha lá como é que fica. E o A, desculpa, é 3 aqui, tá? 3, sempre fica alguma coisinha falhando quando a gente está montando, né? O 3, o de B é 9 e o de C é 0. Ou vocês podem deixar sem o 0, tá? Letra C, coeficiente de A é 3, de B é 0, agora está faltando o termo B, ok? E assim vocês vão completar
os demais exercícios. Certo, pessoal? Então, agora, para essa semana, é essa introdução sobre equações do segundo grau. Na semana que vem, nós vamos aprender a resolver equações do segundo grau. Mas nada impede que vocês já vão trabalhando esses exercícios na página 30 até a 43 do livro didático. Tá? E aí vocês aguardem as explicações. Vocês podem ir tentando fazer, porque no livro tem as explicações, mas se vocês se enroscarem ou ficar em alguma dúvida, vocês na resolução da equação, vocês aguardem o próximo vídeo, tá? Com relação aqui à introdução dessas atividades dessa segunda semana, se houver dúvida, vocês podem entrar em contato. Ok, pessoal? Até semana que vem e bom trabalho!